Gente, já vieram me perguntar o seguinte: Patrícia, tem problema de eu faltar muito na empresa? Né? Eu posso ser prejudicado? Pode acontecer alguma coisa? Né? O que a empresa pode fazer? Então, com base nesses questionamentos, nós vamos hoje tratar da situação das faltas, tá? Mas vendo pelo prisma, analisando pelo prisma de uma demissão por justa causa. É isso mesmo, tá? Pode gerar sim demissão por justa causa. Então, eu vou explicar para vocês com base na lei, explicar com base em decisões dos tribunais, tá? Para quem já acompanha o canal na lei sabe como funciona, tá bom? Outra coisa. Na descrição, eu sempre coloco o WhatsApp do Na Lei. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode clicar no link, que aí você é direcionado para o WhatsApp, tá? Algumas pessoas deixam aqui nos comentários, outras enviam direct ou lá no TikTok, mas também tem pessoas que estão acessando pelo WhatsApp. Então, fica aí o convite para você. Outra questão, eu vou colocar aqui na descrição vídeos relacionados com o tema da justa causa que já foram produzidos aqui no canal, beleza? Porque o que acontece, gente? Eu vou tratar hoje de uma situação específica, mas aí você pode se perguntar, poxa vida, mas será que é só isso que é justa causa? Não, tá? Hoje a gente vai num ponto específico do artigo, eu vou dar uma esmiuçada, mas você pode assistir vídeo para você ver como que funciona a demissão por justa causa, no sentido de verbas rescisórias, né? O que eu recebo, o que eu não recebo. Então, isso está no vídeo com o link aqui na descrição do canal, beleza? Descrição do vídeo, né? Vamos lá, gente. Eu vou pedir para vocês, por favor, dar um pulinho no Google, tá? Então, você vai lá no Google e você vai digitar CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Para quem já está acostumado aqui com o canal, sabe que eu vou pro cantinho da tela. Deixa eu só aumentar, gente, que eu acho que tá um pouco... Bom, aí se aumenta daquela desconfigurada, mas vamos lá. Aqui. Bom, se eu aumentar mais, vocês não vão enxergar, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Artigo 482 da CLT, tá? Constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, ou seja, patrão, o chefe. Letra E, vamos focar na letra E, desídia no desempenho das respectivas funções. Patrícia, o que é essa desídia, né? Eu vou explicar para vocês. Então, hoje nós vamos aqui focar nesse item E. E a questão das faltas entra em desídia, tá? Então, não vai achando que, tudo bem, eu falto hoje, falto amanhã, que se dane, né? Cuidado. A empresa pode te demitir por justa causa, e isso é bem sério, tá? Bom, vamos agora no Jus Brasil, né? Para quem acompanha o canal já sabe. O Jus Brasil é Jus com S, tá? Brasil, tudo junto. Você pode ir no Google. Quando você entra, tá, no site, eu utilizo a modalidade paga, então eu tenho alguns acessos, mas você já consegue fazer uma busca, tá? Você pode colocar o termo que você quer, a palavra na barra da pesquisa e aí selecionar, né? Por exemplo, os últimos 2 anos, só que aí você vai para jurisprudência, né? O que é uma jurisprudência? Decisões dos juízes do tribunal, perfeito? Entendimento dos juízes do tribunal, ok? Para ficar mais fácil para nós o entendimento, tá? Porque o objetivo do canal é a lei na prática sem juridiquês. Então, apesar de eu falar uns termos técnicos, eu sempre estou explicando para vocês, tá bom? Vamos lá. A primeira decisão aqui, gente, é do TRT da 9ª região, tá? Paraná, beleza? Vamos lá, recurso ordinário. O que é um recurso ordinário? É um recurso que a parte que perdeu tudo que ela pediu ou perdeu uma parte pode entrar.
Então, quem pode entrar com recurso é o trabalhador reclamante ou a empresa reclamada, tá? Tem situações que pode ser que a empresa entre com ação, tá? Mas aqui a gente vai colocar reclamante trabalhador e reclamada empresa, beleza? Acórdão, né? Quer dizer o quê? Decisão do tribunal, tá? Quando o juiz dá uma decisão, nós chamamos de sentença. Quando o tribunal dá uma decisão, nós chamamos de acórdão. Eu tô explicando, gente, porque tá tudo aqui escrito, né? Eu vou ler com vocês. E às vezes você olha e fala, pô, mas o que quer dizer isso? Não tô entendendo nada, tá? Então eu gosto de explicar algumas coisas para ficar mais fácil para vocês. Ó, é uma decisão de junho de 2024, não tão antiga, né? Mas já vai fazer um ano. Vamos começar a ler aqui, ó. Dispensa por justa causa. Reiteradas faltas injustificadas, né? Aquele negócio de faltar e não justificar, achando que só vai ter um desconto lá no holerite, né, no salário, e que tá tudo bem, né? Pode continuar trabalhando. Olha só, desídia configurada. A dispensa por justa causa é a mais grave punição aplicável ao empregado, justificando-se apenas quando não atendidas as advertências recebidas, reincindido no ato faltoso, ou quando a falta se revestir de tal gravidade que rompa definitivamente a confiança entre as partes. No caso, a ré, que é a reclamada, gente, que é a empresa, comprovou a existência de reiteradas faltas injustificadas. E o autor, por sua vez, ou seja, o reclamante, o trabalhador, não logrou êxito em infirmar os registros de jornada e comunicações de advertências disciplinares que apontam inúmeras ausências, né? Ou seja, ele não trouxe aqui alguma prova, né, que fala, ó, tá justificada, né? Estou justificando. A desídia, gente, o pouco caso, sabe? Que se dane, entendeu? Sabe aquela coisa assim? Que se dane? É mais ou menos isso daí, tá? E as faltas, né, reiteradas podem ser reconhecidas como desídia, sim, justificar a justa causa. O caso, fatos. O caso trata da dispensa por justa causa de um empregado que alegou nulidade da medida, argumentando que as advertências e suspensões aplicadas eram insuficientes. A empresa, por sua vez, comprovou a ocorrência de reiteradas faltas injustificadas, configurando desídia, e sustentou que a dispensa foi a última medida após diversas penalidades, né? Então, se você ver um pouquinho aqui para cima, sentença que se mantém. O que aconteceu? O trabalhador entrou com a ação pedindo a nulidade da justa causa, né? A empresa veio e falou: não, nós advertimos, suspendemos e não resolveu, ele continuou faltando. Demissão por justa causa. O trabalhador entrou com recurso, né, para mudar essa decisão. O que aconteceu? O tribunal falou: não, sentença que se mantém, ou seja, mantém a decisão do juiz de primeiro grau, né? Então, tá aí para vocês verem como é que funciona. Cuidado com essa de faltar e achar que nada pega, que nada acontece, tá? Vamos lá. E já tem decisão também afastando a justa causa. A gente já vai ver, tá? O caso que justifica as faltas, tá? Que seria uma justificativa por diversas faltas, inclusive injustificadas. Eu sei que parece meio estranho, mas a gente vai ver. Vamos lá. Agora, a TRT da 13ª Região Paraíba, tá? Novamente, recurso ordinário, já expliquei, acórdão de fevereiro de 2024, uma decisão um pouco mais antiga, tá? Mais de um ano aí. Vamos lá, gente. Dispensa do empregado, justa causa, desídia, configuração, sentença mantida, decisão do juiz mantida, tribunal manteve, né? A dispensa por justa causa
como penalidade máxima aplicável ao empregado demanda a análise cuidadosa das provas dos autos acerca da justificativa para sua imputação. Ou seja, tem que analisar, né, bem realmente os documentos para ver se é o caso de manter uma justa causa ou não, porque é a gravidade. A justa causa, ela demonstra a gravidade. Inclusive, gente, tem justa causa dada à empresa, né? O empregado pode aplicar uma justa causa para a empresa e tem vídeo no canal, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Continuando aqui. Cabendo ao empregador, ou seja, a empresa, demonstrar de forma inequívoca, né, sem dúvida alguma, a configuração de alguma das faltas graves previstas no artigo 482 da CLT, que a gente viu. São várias letrinhas ali no artigo chamadas de alíneas, e hoje a gente está falando da desídia, tá? Uma dessas alíneas. Por força do inciso 2 do artigo 818 do referido diploma, tá? Que tem que provar, tá, gente? A prova aí tem que fazer prova. Exigência cumprida nos autos, ou seja, foi cumprido no processo, né? Foi produzida essas provas aí, cujo acervo probatório de provas, o conjunto de provas, demonstra claramente a postura desidiosa do empregado no exercício de suas atribuições em prejuízo da empresa, sendo a inassiduidade reiterada ao trabalho apenas a motivação final, que é aliada a outros registros de disciplina e má prestação do serviço, ensejou o desligamento por justa causa. Recurso não provido, ou seja, perdeu o recurso, manteve a decisão, né, de primeiro grau chamada sentença e foi mantida e, portanto, a justa causa. O que aconteceu? Aqui o tribunal falou, olha, não tem só o caso das faltas injustificadas, tem atos de questão de indisciplina, tem a má prestação de serviço. Gente, o empregador, ele depende que o funcionário vá trabalhar, né? Então, assim, se o funcionário começa a ter faltas e não justificar, ali a linha de produção, a empresa fica com menos mão de obra. E isso prejudica o trabalho da empresa, né? Então, a empresa fala uma vez, fala outra, diverte, suspense, vê que, sabe, não tá nem aí, né? Às vezes vai até falar com o funcionário, tem nada a ver, né? De forma indisciplinada, desrespeitosa. Opa, peraí, vamos colocar uma justa causa aqui nele, né? E aí, obviamente, tem justa causa, o trabalhador entra com a ação para tentar reverter essa justa causa. Porque tem diversos prejuízos, né, gente? Inclusive, falei, acho que em live, já disse no começo do vídeo, né? Que eu vou deixar o link aqui, tá? Então, tem diversos prejuízos. Por isso que o trabalhador entra com uma ação para reverter a justa causa, né? Não é à toa. Bom, vamos lá. Deixa eu ver. Tá, tem uma curtinha aqui. E depois tem a última que eu tô guardando para mostrar um caso que é afastado, tá? Para vocês entenderem. TRT Terceira Região, Minas Gerais, agosto de 2024, a mais recente até então, das que a gente viu, dispensa por justa causa, reiteração de faltas injustificadas. A prática de faltas reiteradas e injustificadas ao trabalho pelo empregado caracteriza desídia, né? Então imagina, gente, você tá trabalhando na empresa, aí você falta na terça-feira e não justifica. Tudo bem, a empresa pensa, eu vou fazer um desconto ali no salário dele. Aí na semana que vem, você falta, sei lá, vai ser feriado na quinta, na quinta você não vai, você também não vai na sexta, sem emenda. A empresa já... Aí, depois de uma semana, você resolve faltar na quarta e na quinta de novo. A empresa pega, vamos advertir, né? Só esse mês aqui, 4, 5 faltas, vamos advertir. Aí passa, né? Aí depois começa de novo, continua as faltas. Aí vai lá, suspende. Fulano, a gente vai aplicar uma suspensão. Tá aqui, 3 dias sem vir trabalhar. Perfeito. Mesmo depois da suspensão, continua faltando, né? Não precisa faltar seguido, às vezes mesmo intercalado, mas vai faltando.
A empresa chega e fala, meu querido, justa causa. Não tem condições. Eu te adverti, eu te suspendi e você continua faltando? Justa causa. Justa causa. O que a empresa não pode é que você faltar um dia, a empresa te advertir e te mandar embora por justa causa. Isso eu vou explicar, tô explicando no vídeo que eu fiz, que tá o link aqui na descrição, tá? Agora, se tá acontecendo de forma reiterada, você foi advertido, já foi suspenso e continua, a empresa você não precisa faltar 5 dias seguidos pra você tomar uma justa causa. Entendeu? Bom, por fim, o queridinho aqui, vamos ler. TRT nona região do Paraná novamente, gente, tá? Agosto de 2024, recente. Justa causa desídia faltas ao trabalho. Empregado doente. Olha a diferença. Olha como o olhar do juiz, o olhar do tribunal é com cuidado. É uma situação diversa, né? Depressão grave, transtornos mentais e comportamentais decorrentes de dependência química, internação em hospital psiquiátrico, ausência de apresentação de atestado médico em período anterior, falta grave não caracterizada, dispensa por justa causa desproporcional, nulidade reconhecida. Então a empresa demitiu por justa causa, o trabalhador foi lá, entrou com a ação. O que o tribunal, o juiz fez? Porque a sentença foi mantida, que no final a gente vai ver. O que o juiz fez? Não, nulidade na justa causa. Não tem justa causa. Né? A empresa entrou com recurso ordinário, levou o processo para o tribunal falou, não, tá mantida a sentença. Não faz sentido o caso dessa demissão por justa causa. Né? Olha ali, ó. A desídia, falta tipificada no artigo 482, a linha E da CLT, que a gente já leu, né? Caracteriza-se pelo contumaz desleixo, desinteresse do empregado com suas obrigações contratuais, autorizando a dispensa por justa causa, né, gente? O que é a desídia? É isso, é o desleixo, o desinteresse, que se dane, sabe? Popularmente, que eu acabei de falar para vocês, que se dane, não tô nem aí. É isso, né? É o relapso, né? Vamos lá. Entretanto, constatando-se que, embora não tenha apresentado justificativa formal, que é o atestado médico, para justificar faltas ao trabalho em período anterior ao que precedeu sua internação em hospital psiquiátrico, o empregado se encontrava doente, né? Então, claro, no hospital psiquiátrico ele comprovou, tem a comprovação, mas o período anterior não tem justificativa, não tem atestado médico, né? Aí o tribunal fala, mas ele estava doente, com depressão grave. Gente, depressão grave, a pessoa não levanta do sofá. Não levanta, às vezes, nem para tomar banho. Sabe, isso não é brincadeira, isso é sério. É caso assim, não é, estou triste. Não. Não é isso. Tá? Com depressão grave, transtornos mentais e comportamentais decorrentes de dependência química. Fato reconhecido pelo réu e no local de trabalho, ou seja, tanto a empresa como no local de trabalho, os trabalhadores, os colegas sabiam que havia ali uma depressão grave por dependência química. Não era um fato que as pessoas desconheciam, não, elas conheciam, revelando que essas faltas não eram injustificadas. Assim, em vista dos problemas de saúde que acometiam o trabalhador, a mera ausência de justificativa formal de algumas faltas, na hipótese dos autos, não caracterizou falta grave suficiente para amparar a resolução motivada do contrato de trabalho por justa causa atribuível ao empregado, afigurando-se desproporcional a aplicação da penalidade. Nulidade da dispensa por justa causa, reconhecida, sentença mantida, né? Então, olha que legal. É isso que eu falo. O juiz, ele faz a leitura do contexto dos documentos no processo. O tribunal também faz essa leitura,
né? A justa causa, gente, ela é grave. Então, ela só é mantida se realmente falar, olha, é desleixo mesmo, é pouco caso, foi advertido, foi suspenso, não tá nem aí, foi demitido por justa causa e agora entra com a ação pedindo a reversão. Né? Não vou fazer assim que você não corta aqui a câmera, faz assim, sem condições, entendeu? Outra coisa, atestado médico, eu sempre digo, você vai levar o atestado médico na empresa, você vai pegar a via original e uma cópia. Entrega a cópia para a empresa e a sua via original pede para a empresa carimbar. Se a empresa quiser ficar com a via original, coloca a via original, mas fala, protocola a minha cópia, né? Coloca o nome, coloca a data e coloca o carimbo ou a assinatura de quem recebeu. Porque se amanhã acontecer alguma coisa, ou a empresa vir descontar no Olerite, no recibo de pagamento, falando que você faltou e não justificou, não, a empresa está errado. Eu tenho aqui o protocolo do atestado médico que eu levei, então foi o erro de vocês. Agora, se você não tem um protocolo, uma prova, que é uma prova que você entregou um atestado médico, fica difícil. Aí você vai ter que fazer o quê? Mas aí eu vou lá no pronto-socorro pegar o documento atestado. Sim, mas se você não comprovou na empresa, a empresa, entendeu? Ela vai descontar a sua falta. Ela vai entender que é injustificada. Mas eu entreguei o atestado, Patrícia. Tá, e cadê o protocolo? Cadê a prova que alguém recebeu o atestado? Não tenho. Fica difícil, gente. Entendeu? Por isso que eu falo, né? E eu trago a lei na prática, porque é isso que acontece. Se você não tem, o juiz não conhece você, o juiz do tribunal desembargador não te conhece, entendeu? Se você entrar com uma ação, ele vai falar, cadê a prova? Ele não vai condenar a empresa, falar, não, pode reaver, você tem que devolver o valor que você descontou de falta. Ele não vai fazer isso com a empresa sem que ele tenha uma prova que você entregou. Entendeu? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários. Inclusive, sugestão de tema. Patrícia, fala sobre isso, traz essa situação. E aí, dependendo, ou a gente aborda numa live, ou então a gente aborda aqui num vídeo, tá bom? Gente, um beijo pra vocês. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.